Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva neste dia, neste sábado, que estamos refletindo sobre o 25º domingo do tempo comum. E nós estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando um pouco a liturgia de setembro, do dia 6, que foi o tema correção fraterna, foi? Do Evangelho de Mateus. No domingo passado, foi a reflexão profunda sobre o perdão. Quem já tem a correção fraterna, já tem uma caminhada para o perdão baseado na misericórdia e no grande amor uns pelos outros. Perdão vem de dentro, vem do coração. E hoje, nesse 25º domingo, nós vamos dar uma continuidade também. Ela vai refletir, já que nós vimos sobre a correção fraterna, perdoamos. Que tal sentir-se feliz também com o bem do outro, o bem-estar do outro? Se nós dizemos assim, nada, nem pensar na palavra inveja, não é? Na palavra competição, na palavra julgamento, não. Essas aí nós vamos deletar. E nós vamos observar, sim, o que a igreja, nós exercemos os ministérios desde o batismo, somos convidados, né, a seguirmos Jesus Cristo, a evangelizarmos. E nós somos convidados assim, não para ganhar o dinheiro, mas para trabalharmos dentro dessa igreja, quer dizer, Cristo morreu de braços abertos para que os nossos não fiquem cruzados, então para darmos movimentação, dinamicidade aí dentro da missão, na evangelização. Então essas leituras, elas vão dar uma resposta para nós, as leituras bíblicas. Hoje nós temos Isaías, nós temos carta aos Filipenses, carta de Paulo, e na leitura de Isaías capítulo 55, versículo de 6 a 9, ele vai afirmar para nós, o profeta Isaías, que nós sabemos do conforto, do apoio, quando se fala em Isaías e Jeremias, a gente lembra exílio, não é? Babilônia, lembra sofrimento, escravidão, e vai ver o quanto eles ajudaram com incentivo para esperançar o povo. E ele vai mostrar assim que o pensamento de Deus é muito diferente do nosso, que nós pensamos assim de uma forma mais diferenciada, rápida, às vezes julgando ou não, e Deus, ele tem um pensamento, ele não pensa como nós. E ele vai mostrar que não vai julgar nada por quantidade, e sim por qualidade, nada por tempo de serviço, quem já trabalhou, que tem não, ele vai vendo pelas ações, porque não é quantitativa, é qualitativa. Na segunda leitura, Paulo vai mostrar para nós, carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 20, no capítulo 24, versículo 27a. É tão bonito quando ele vai apresentar o seu testemunho. Paulo perseguido, Paulo mostrando, tentando orientar as comunidades fundadas por onde ele ia passando com seus companheiros, né? Os que o ajudaram. E ele vai mostrar, sim, que para ele viver já é um lucro, que viver é algo assim simples, está vivendo. Para ele, a morte é que é um lucro. A vida é real, ela existe, e Jesus Cristo é a centralidade da sua vida e de todos aqueles que comungam com ele na comunidade, por quem ele luta tanto, e por ser tão perseguido, ele vive através de cartas, não é? Enviando cartas. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. E o Santo Evangelho vai destacar que a salvação de Deus é para todos os homens. Vamos ouvir? A leitura do Evangelho é Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Glória a vós, Senhor.
De fato, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo de novo pelas 9 horas, viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: vão vocês também para a vinha, e eu lhes darei o que for justo. Eles foram, e saindo de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, fez o mesmo. Saindo quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles lhes responderam: porque ninguém contratou-nos. Então lhes disse: vão vocês também para a vinha. Ao anoitecer, o senhor da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague a eles a diária, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram os que tinham sido contratados quando caía a tarde e receberam uma moeda de prata cada um. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. No entanto, também eles receberam uma moeda de prata cada um. E ao recebê-la, murmuravam contra o proprietário: estes últimos trabalharam 1 hora só e você os igualou a nós que suportamos o peso do dia e o calor. Respondendo a um deles, disse: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo uma moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Por acaso não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúme porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos repensando. Correção fraterna, chamar quando acontece um erro, ver as estratégias, perdão, amor, coração. E hoje sentir-se bem. E já vimos a primeira leitura, a segunda, mas o Santo Evangelho, ele é próprio de Mateus, ele é único só do evangelista Mateus, que escrevia. Então, naquele comum, né, no Antigo Testamento, a gente viu falar muito de vinho, mas no Novo Testamento a gente vê mesmo, olhando Israel, aquela região, elas produzem muito vinho, então tem os campos, as videiras chamadas, né? São as que crescem, produzem uva para dar os vinhos. Por isso chama a minha vinha, na vinha do Senhor. E ele vai e está precisando de trabalhadores. O proprietário, o dono aqui, conforme a narrativa do evangelista Mateus. E ele sai de manhã cedo, convida um grupo, o grupo vai, acerta, ganhar uma moeda de prata por dia. Tudo bem, entraram no trabalho. Mas quando é às 9 horas, o dono vai, o proprietário encontra de novo pessoas sem trabalhar. Convida, encaminha-os para a vinha. Meio-dia ele fez o mesmo procedimento, às 15 horas também, e quando foi a tardinha que ele estava passando, ainda havia uns desempregados. E ele diz: por que vocês estão assim? Ah, não, vão, a vinha está precisando de trabalhadores. E ele: pois ninguém não nos convidou, então vão. E aí ele chamou o administrador, quando foi a hora do pagamento, e disse: comece a pagar pelos últimos que começaram a trabalhar e dê o salário justo. Eles vão ganhar tal.
E eles receberam, festejaram, se abraçaram, ficaram felizes, né? Gratidão, gratidão. E quando aquele grupo primeiro que foi contratado, ficaram com julgamentos assim, ora, por que isso? Eles chegaram depois, por que eles recebem igual a nós? Tarantantã. E os murmuradores eram os escribas e os fariseus. Eles confiavam no crédito deles, que eles escreviam, né? Eram chefes, sacerdotes, eles se achavam prepotentes, né? Eles eram prepotentes, se achavam Deus também. E a salvação, irmãos e irmãs, é obra de Deus. Ela não vem por quantidade, ela vem por ações, qualidades. Não é por quem tem mais antiguidade, porque quem já leu mais a Bíblia que vai ganhar mais. Não, não é assim, não. Hoje, até para ser empregado mesmo numa firma, nós estamos sabendo que é competência. Mas aqui dentro do administrador, no caso Deus, Pai, não é assim não, são outras situações. Então, essa parábola ela é para nós assim uma catequese. E ela quer dizer o que para Jesus? Para Jesus, aqueles primeiros contratados, que ele fala aqui, porque parábola é uma história, uma imitação, uma simbologia, para ilustrar uma lição assim, educativa para nós, de uma forma mais fácil, mais compreensiva. Então, para eles, ele acolheu quem? Ele acolheu, o primeiro era os judeus mesmo, era aquele povo que já tinha vindo, eles já estavam trabalhando na vinha, ele era considerado um povo eleito, e então eles estavam. Os últimos para Jesus, os pecadores, aqueles que largado, abandonado, que estava aí a Deus dará, ele convidou também, deu valor, não é? Usou o procedimento de justiça e ético dentro dos parâmetros de vida dele. Isso para Jesus. Para Mateus, que é o narrador aqui, que escrevia, ele também, para ele, os primeiros eram os judeus convertidos ao cristianismo. E os outros, os últimos, eram os não-judeus. Então, todos os homens. Quer dizer, para Deus, Deus Pai, não há judeus, não há gregos, não há escravos, não há raça eleita, escravos ou livres, né? Não há cristãos primeiros da primeira hora, não há cristãos da última hora. Não há grau de antiguidade e nem de quem começou agora, ou merecimento por idade, por tudo não, ou dentro da classe social. Não, para ele, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E para nós, o que significa? Aqui é para repensarmos. Ele continua convidando, ide também vocês trabalhar na minha vinha, ide para a minha vinha. Então, muitos ouvem o chamado assim no início da vida, quando crianças em casa, convivendo com a família, seguem. Outros já veem na juventude, outro na vida mais adulta, outros já depois dos 40, dos 50 e outros já no entardecer da vida, né, dos 60, 70, mas Deus aí não olha o tempo, Ele olha o que a pessoa fez, as ações, as obras. Então, Ele não vai remunerar por eficiência de tempo de serviço, é pelo que a pessoa faz. Corre o risco da pessoa ser convertida assim, 2 minutos antes dele dar da misericórdia dele chegar, e ele faz tal qual um que já tem não sei quanto tempo. Então é preciso essa recompensa de Deus é gratuita e é universal, é para todos os homens. E aí ficou considerado como uma injustiça de Deus aí para muitos. Então essa injustiça de Deus vai depender da nossa ótica, do nosso lugar de olhar. Se eu estou aqui e olho um pôr de sol, eu enxergo de um jeito. Se eu estou aqui de frente e vejo o amanhecer, eu também vejo de uma forma. Então, o ângulo de visão, ele quer dizer muito também. Então, é como nós fazemos, como são nossas ações,
como é que nós estamos conosco, com a família, o ambiente por onde nós passamos. Nós precisamos, e isso não é jogado número, quantidade, é qualidade. E aquelas pessoas que às vezes se sentem donos da comunidade, como líderes, que eles que fazem, eles que são de muito tempo, então eles não podem afastar daquele lugar. É preciso nós repensarmos. Essas leituras desses 3 domingos consecutivos nós estamos... Primeiro foram os domingos das parábolas, né? Foram tão interessantes aquelas parábolas do tesouro perdido, de quem encontrou, e vários outros. Do campo, quem é que deixa isso para comprar, não vende tudo e compra aquela pérola, tal. E agora nós estamos vendo esse que já ajudou, como é que se corrige, como é que tira uma pessoa do erro, o que que faz, orienta sobre o perdão, sempre, o tempo todo. Aí ele usou 70 vezes 7, quer dizer, infinitamente, sempre, para todos. E agora, o horário do trabalho também não tem essa hierarquia de quem é mais antigo no trabalho, não. É para todos. A recompensa de Deus é tudo. Então, não é por elogio, porque aquele chega mais cedo, por isso. Não, é por quem age. Então, isso aí cabe a nós. Uns, quando crianças, outros jovens, outros no alvorecer da vida adulta ou da terceira idade, mas chega um momento de você estar pronto para a caminhada. E é isso que nós somos convidados. A vinha do Senhor está à disposição. Ela há lugar para todos e há convite para todos. E de vocês também trabalharem na minha vinha. Os operários são poucos e a messe é grande, é infinita. E Deus não quer ninguém desocupado. Quer que nós estejamos agindo. Por isso que nós somos dinâmicos, é a 4ª vez que já usei essa palavra, mas não somos estáticos, parados, de braço cruzado, não, é para agir e para pensar. Por isso nós precisamos equilibrar em nós o físico, o biológico, o psicológico, as emoções e o espiritual. E assim, irmãos, qual é o nosso lugar na vinha do Senhor? Não precisa responder, só para você mesmo. Então, que a palavra de Deus contida na Bíblia, ela continue sendo luz, sendo o farol a guiar-nos, a força para que tenhamos esperança e coragem de enfrentar a vida e também sermos esses enfrentadores, não na luta de briga, de separação, mas que passe energia também para que o outro e que convide também para que entremos no mesmo barco, no mesmo caminho e possamos trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana. Façamos assim um propósito. Qual é mesmo o meu posicionamento na vinha do Senhor? O que eu estou realizando para o bem? Mundo de pandemia, convite a pensar em quantas pessoas estão sofrendo, que a vida é um fio de nada, é um sopro, e que qualquer hora a gente abandona tudo e lá se vai. Então, não vamos arrepender-nos depois de não termos perdoados, de não termos feito nada uns pelos outros, tá bom?